que são esses finais de ciclo para o olhar da astrologia? Eu hoje vou estar falando sobre isso aqui com vocês. A gente, e muita gente, tem falado da famosa transição planetária. E eu acho interessante a gente situar ela no tempo, porque ela tem uma relação muito direta com o que na astrologia a gente chama de o grande ano. Né? Há tempos que se fala que a gente está saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. Não existe uma data em que isso aconteça. Isso é como se fosse a noite acabando e o dia chegando. Não tem um momento em que você vai separar a noite do dia. É como se fosse uma madrugada, um alvorecer. Então a gente está vivendo esse processo já há algum tempo. E é interessante a gente entender um outro olhar que tem aí a respeito desse grande ano. Porque cada era astrológica dura em média 2.160 anos. E isso resulta numa soma total de 25.920 anos, que a gente arredonda para 26 só para facilitar a conta, 26 mil anos. Esse é o tempo em que a gente vê o Sol contra cada uma das constelações zodiacais nesse período que dura 2.000 e poucos anos, como eu falei. A gente tem vivido a Era de Peixes, desde a época da passagem de Jesus Cristo aqui pelo mundo, e agora nós estamos fazendo essa transição para a Era de Aquário. Só que a gente tem que entender isso dentro de um contexto mais amplo, que é esse do grande ano. O grande ano, então, supõe um ciclo de 26 mil anos, no qual o Sol dá uma volta completa nesse zodíaco. E esses 26 mil anos podem ser divididos pela metade, para a gente entender duas fases. Todo mundo fala muito da questão do 21 de dezembro de 2012, que era o fim do mundo, que era o fim do calendário maia. E ele representa exatamente o final de um ciclo que coloca a gente dentro de uma perspectiva da galáxia em que a gente vive, que é a Via Láctea. Um grande amigo meu, um querido amigo meu, que é o Matias de Stefano, explica isso de uma maneira muito interessante. Porque ele diz que assim como a Terra passa por 4 estações, o nosso sistema solar também passa por 4 estações. E há 13 mil anos atrás, que historicamente se diz que foi o momento em que houve o desmoronamento da civilização Atlante, o nosso sistema solar estava entrando num período em que ele ficava abaixo da linha do equador da galáxia. Então é, simbolicamente, o que a gente chama do outono e do inverno galácticos. E o dia 21 de dezembro de 2012 marca exatamente o final desse ciclo de outono e inverno galácticos e marca o início, obviamente, da primavera e do verão galácticos, que vão durar os próximos 13 mil anos. Ou seja, cada um desses ciclos, englobando 2 estações, de um lado o outono e o inverno, no qual a gente está saindo agora, e do outro a primavera e o verão, no qual a gente está entrando agora, compõem esse ciclo enorme e que a gente vai passando por ele. Para quem acredita em reencarnação, obviamente, a gente volta aqui muitas vezes para experimentar isso. E faz todo sentido, porque bate exatamente com essa contagem que a gente tem das grandes eras astrológicas, o grande ano, como eu acabei de mencionar. Então a Atlântida desmoronou no início da Era de Leão. E agora nós estamos com esse nosso sistema, que é uma herança atlântica ainda, desmoronando de vez no início da Era de Aquário, que é essa fase que a gente está entrando agora cada vez mais. Né? Como eu disse, não tem um dia em que se inaugure a Era de Aquário e que acabe a Era de Peixes. É a transição de uma noite para uma madrugada. Então nessa transição, né, da noite para a madrugada e para o alvorecer que está surgindo aí, a gente, por enquanto, está mais na noite, aí nessa parte das turbulências que a gente está vendo, governantes meio desequilibrados aí tomando conta do mundo, problemas sérios em todos os lugares, não é uma questão regional, é uma questão planetária. E, ao mesmo tempo, o que é bacana aí é o seguinte, é que ao mesmo tempo que a gente percebe que esse sistema velho não dá mais conta de corresponder às nossas expectativas, todas as instituições que a gente conhece, que vêm desse sistema antigo, estão completamente desacreditadas. O bacana é a gente ver que tem uma geração nova que já está plantando as sementes de um novo tempo. Então, hoje em dia se fala em economia colaborativa, economia sagrada, a noção dos jovens empreendedores agora de riqueza é completamente diferente da noção que os nossos pais e os nossos avós tinham, por exemplo. Então é bonito a gente perceber que já tem essa luzinha dessa alvorada nova surgindo aí e que são as gerações que estão aí agora entre 20 e 30 anos, que estão já começando a construir uma nova base, um novo olhar, um novo
conceitos sobre isso tudo. Então, primeiro, não vamos ter medo do desmoronamento que está acontecendo aí, porque para que uma coisa nova se instale é preciso que a velha se desfaça, né? E de outro lado, é legal a gente começar a perceber, a gente começar a pesquisar, a gente começar a ver aonde que estão sendo plantadas essas sementes novas, com uma concepção completamente diferente de empreendedorismo que existe hoje em dia, né? Não é mais aquele tio Patinhas que queria ter uma piscina de dinheiro para nadar dentro, né? Hoje em dia isso é tudo muito mais compartilhado. A era de aquário é uma era coletiva, é uma era de compartilhamento. As coisas são muito feitas mais em grupo do que individualmente. Então a gente está entrando nesse período e a gente pode olhar em volta e já vai ver sementes disso em vários lugares, na cultura, na economia, na maneira de lidar com a realidade, com o dinheiro, com tudo isso. Estamos chegando num tempo novo, vamos embarcar nele porque ele vai ser bem melhor do que esse finalzinho que a gente está vivendo aqui agora. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e visitar o espaçoastral.com.br, onde nós estaremos lá compartilhando com vocês essas ideias todas.